Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite aí para quem estiver assistindo essa aula nessa terça-feira, dia 22. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Hoje nós teremos aula de Física, à frente módulo C1, que é a parte de eletrização e força elétrica. Meu nome é Vitor, como vocês já sabem. A gente vai ver um pouquinho a parte, atômica desse assunto, a parte de materiais e a parte de força. Mas aí só para já dar um spoilerzinho, para vocês já saberem, mas para que eu preciso aprender isso para o Enem e tal. Vocês vão lembrar que cai muita questão no Enem, essas questões de circuito elétrico, Que a gente tem uma DDP, que geralmente é medida em volts. A gente tem uma corrente elétrica que geralmente é medida em amperes, e a gente tem resistências que são medidas em ohms. Então, essa aula é a aula inicial para a gente chegar a conseguir entender bem essa parte e mandar bem lá no dia da prova, tá? Então, tenha isso em mente, a gente vai chegar lá, mas a gente precisa fazer algumas introduções antes disso. E aí, lembrando só mais uma coisinha que vocês vão lembrar, eu já queria só colocar aqui exemplos de soma de resistência. Toda aula eu vou fazer isso porque isso cai muito. Então aqui, por exemplo, se eu quiser transformar essa resistência em uma resistência equivalente, vocês vão lembrar que a resistência equivalente é igual a R1 mais R2, E se eu tivesse elas em paralelo, se eu tivesse outras resistências aqui, R3 e R4, se eu quisesse transformar elas em uma só, a resistência equivalente, eu faria assim, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R3 mais 1 sobre R4. São essas duas. Mas é só para dar um spoilerzinho, para vocês saberem onde a gente vai chegar. A gente vai bem além disso, na verdade. Mas, bom, é para isso que vai servir principalmente a força, essa parte de eletrização e força elétrica, da gente entender os fenômenos, saber calcular gasto de energia em casa, essas coisas, tá? Mas vamos lá, vamos à aula. Eletrização e força elétrica é a frente C, ela até o final ela vai falar sempre dessa parte de física elétrica, e eu queria só começar falando uma parte de química, que com certeza vocês já estão estudando isso, que é a evolução do modelo atômico. Vocês vão lembrar que o primeiro modelo era lá do Thomson, que era um modelo bola de bilhar, que o pessoal acreditava que o átomo era indivisível, Ele era uma coisa pequena e sem nenhuma carga. Isso desde a Grécia Antiga até 1600 e alguma coisa ainda se acreditava que o átomo era assim. Depois, com o Rutherford e o Bohr, aí também estou na dúvida se são eles mesmos, mas aí veio esse modelo que é o modelo planetário, porque dá a impressão que a gente tem planetas girando ao redor do Sol. E na verdade, o que são os planetas e o que é o Sol? Os planetas seriam os elétrons, que estão aqui fora, na eletrosfera, e o núcleo seria o Sol, o centro dessa coisa toda aí, que teria prótons e nêutrons. Então a primeira coisa que a gente tem que sempre ter em mente toda a matéria é assim, ela tem um núcleo bem denso, na verdade ele é bem pequenininho, os elétrons também, mas é um núcleo positivo e denso, que tem prótons e nêutrons, e os elétrons geralmente com possibilidade de movimentação, até de sair daquele átomo, e ir para um outro, etc. Então a gente tem que ter em mente o seguinte, a carga elétrica e a massa relativa de cada uma das três partículas subatômicas que a gente tem, Então o próton todo mundo sabe que é positivo, o nêutron ele é neutro, ele não tem carga, e o elétron é negativo. Isso aí todo mundo já sabe, Mas a massa relativa deles é legal a gente saber também que o próton tem uma massa relativa de 1840, o nêutron também, ou seja, eles têm a mesma massa, e o elétron, se eu fosse comparar, ele teria uma massa relativa de 1. O que isso quer dizer? Que a massa do elétron é muito baixa, é muito pequena, é como se ele não tivesse massa, comparando com o próton e o nêutron,
próton e o nêutron têm a massa 1840 vezes maior do que a de um elétron. Então isso é bom a gente saber, ter isso em mente, bem simplesinho, mas eu fiz esse resuminho aqui para vocês lembrarem. Por que eu fiz esse resumo? Para a gente agora poder entender melhor a física elétrica, corrente, etc. Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre materiais e sobre força. E aí vocês podem acompanhar aí na apostila, né, na frente C, módulo 1, eu vou seguindo um pouco essa apostila. Então, por exemplo, a gente acabou de falar de carga elétrica, né? A gente sabe que o próton e o elétron têm cargas diferentes e opostas, e o nêutron é uma partícula sem carga. Agora eu queria falar um pouquinho sobre os materiais, né? A gente tem, basicamente, falando de condutividade elétrica, materiais condutores e materiais isolantes. Entre os condutores, a gente separa geralmente entre os sólidos e os líquidos ou gases. Nos sólidos, a gente tem metais, né? O metal, todo mundo sabe que metal é bom condutor de eletricidade, fio elétrico ou qualquer pedaço de metal, ele conduz bem a eletricidade. Mas por quê? Porque a matriz de um material metálico, ele tem cargas positivas fixas e ele tem uma coisa que é muito importante, que tem elétrons livres. Então, por exemplo, se eu quiser fazer se eu quiser passar uma corrente elétrica, eu preciso ter alguma coisa livre, né, que se movimente para fazer essa corrente acontecer. No caso dos metais, são esses elétrons que ficam livres. Então, como os metais geralmente eles têm elétron sobrando, aí esses elétrons ficam assim, como um mar de elétrons, e eles ficam livres. Então, se eu aplicar uma diferença de potencial de um lado e de outro, esses elétrons vão ficar se movimentando ali dentro. Então, esses são os condutores sólidos. Os mais famosos, todo mundo sabe, né, são os metais, por causa disso, porque eles têm elétrons livres. Nos líquidos e gases é um pouco diferente. Geralmente, quando a gente fala de condutor líquido, a gente está falando de uma solução que tem íons livres. Aí, por exemplo, vamos lembrar sempre do NaCl, né? Que é o sal de cozinha. NaCl é um composto iônico e quando ele é dissolvido na água, o Na, né, sólido aqui, ó, ele ia estar juntinho, NaCl. Mas se eu dissolver ele na água, ele vai gerar íons. Íons são elétrons que não estão neutros, né? Eles têm ou uma carga positiva ou uma carga negativa, que é o caso dos dois. Então fica um com carga positiva e outro com carga negativa. Se eu olhar bem lá no fundo aqui, fazer um zoom, né? Isso aqui ia estar sempre assim, ó, os mais e os menos. Ia estar uma matriz iônica, assim, eles iam estar livres lá dentro da água, né? E aí, por isso que se eu, por exemplo, tivesse uma membrana semipermeável aqui e eu precisasse passar corrente, por exemplo, de um lado para o outro, alguma coisa assim, eu consigo porque os elétrons, os íons, fazem a função do elétron livre lá no outro caso. Ou seja, eles podem se movimentar. Então aqui eu tenho elétrons e aqui eu tenho íons. Independente se eu tenho um condutor sólido ou um condutor líquido ou gasoso, eu tenho que ter alguma coisa livre para se movimentar, para poder ter condução elétrica. No caso dos isolantes, é justamente o oposto que acontece. São materiais que não têm elétrons livres, nem têm íons livres para se movimentar. Aí, geralmente, a gente dá uns exemplos, assim, madeira, por exemplo, é um composto... madeira é um material que tem muita celulose, sei lá, que são compostos moleculares, então eles não têm carga, não são muito polares e também não tem elétron livre, igual é no caso dos metais, né? A gente tem o vácuo, que é um isolante muito forte, né? Também. E tem um outro que eu esqueci que eu queria dar o exemplo. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Ah, tá, borracha. Então todo mundo lembra, né? Borracha é um mau condutor.
Quando a gente fala isolante, geralmente a gente está falando que eles são mal condutores, eles, né, acabam conduzindo um pouquinho, um elétron, outro ali, mas geralmente eles estragam antes de conduzir. Se eu né, aplicar uma diferença de potencial muito grande, esse material vai acabar queimando antes de conseguir transmitir alguma corrente relevante. Mas beleza, então decoraram, né? A gente tem os condutores, os isolantes. Condutor, eu tenho que ter alguma coisa livre ali, ou elétrons ou íons livres para poderem transmitir a diferença de potencial, né, e fazer a corrente. E isolantes a gente tem os exemplos madeira, borracha e o próprio vácuo, né, que é um ótimo isolante, é o melhor isolante que tem. Aí dentro dos condutores existe uma coisa que a gente pode fazer, que é a eletrização, que é basicamente dar uma carga para aquele material, para aquele objeto, né, digamos assim. E a gente pode fazer ela de 3 vezes. Existe a eletrização por atrito, por contato e por indução. A por atrito, pessoal, é muito legal. O livro até explica aí como fazer. Hoje aqui tá um dia meio úmido, então acho que não vai dar para fazer. Mas em dias mais secos, que agora a gente vai ter muitos, né? A eletrização por atrito é quando você esfrega 2 objetos diferentes, assim, um no outro. Por exemplo, esses 2 aqui, ó, se eu ficar fazendo assim, o que acontece lá dentro, né? Os átomos de um material acabam transferindo alguma parte dos seus elétrons para o outro. Não dá para saber assim facilmente qual que vai transferir elétron para qual que vai ficar positivo ou negativo, mas se os dois estiverem inicialmente neutros, se esse aqui ficar com 10 coulombs, esse aqui vai ficar com menos 10 coulombs, sempre vai ser oposto. Né? Então, o livro dá o exemplo de uma régua, né? Se eu passar ela no cabelo, assim, ó, ficar passando muito no meu cabelo, eu vou conseguir eletrizar essa régua por atrito e eu consigo até pescar uns papeizinhos, assim, vocês podem fazer esse exemplo em casa, que está aí na página 71 do livro. É bem tranquilo. Eu só não vou fazer agora porque realmente o dia está úmido e aí em dias úmidos isso não costuma funcionar bem não. Beleza, tem a eletrização por atrito e tem a eletrização por contato. Contato, basicamente, se eu tiver uma bolinha aqui que ela está com carga positiva, ou seja, ela está com falta de elétrons, né? Quer dizer que ela perdeu o elétron e ela ficou positiva. E eu tiver uma bolinha aqui igual, vamos supor que essa aqui tem uma carga de 3 coulombs e essa aqui está neutra. Se eu encostar as duas, ou ligar elas por um fio, por exemplo, a carga das duas vai ficar igualzinha, dividida. 1,5 e 1,5 e as duas vão ficar positivas. Isso é importante saber fazer e entender, porque em alguns exercícios isso pode cair também. Você saber que se o objeto foi igualzinho, do mesmo tamanho, e um estava com uma carga de 10, se eu encostar os dois, eles vão ficar com uma carga de 5, né? E só lembrando, eletrização ela acontece geralmente em condutores, né? Não faz sentido eu falar de eletrização não funciona tão bem, digamos assim, né? Para isolantes, enfim. Principalmente essa por contato. Por atrito dá para fazer mais em isolante também. E por indução é uma diferente, é um pouco mais complexa, então vou pedir para vocês prestarem bastante atenção. Se não entender, depois podem perguntar em outro lugar. Vamos imaginar que eu tenho uma bolinha aqui que está neutra, ela está pendurada por um fio isolante. E aí ela está neutra e eu chego aqui com um bastão que está negativo perto dela. O que vai acontecer? Ela vai se repelir, né? Porque esse bastão está carregado. E essa cordinha vai acabar ficando um pouquinho assim, ó. E o bastão aqui repelindo ela. Se nesse momento, o que acontece? Dentro dessa bola, que ela é uma bola condutora, as cargas dentro dela vão meio que ficar assim, ó. Os elétrons eles vão ficar o mais longe possível dessa carga negativa, porque né,
A ideia básica é essa, elétron repele elétron e próton repele próton. Então, se nesse momento que as cargas aqui dentro, né, quando eu cheguei o bastão eletrizado negativamente aqui perto, as cargas dentro dessa bolinha, que é condutora, elas se organizaram dessa forma. E aí, se por acaso eu fizer um terra aqui, ó, que é uma possibilidade de cargas fugirem, né, porque antes ela estava isolada, tinha o ar e tinha esse fio aqui que é isolante. Então, por aqui não passam elétrons. Mas se eu ligar num fio aqui que é condutor de eletricidade, nesse momento aqui, essas cargas negativas, elas vão sumir. Se por acaso, antes de desligar esse cabo, eu tirar o bastão, as cargas voltam e ele continua neutro. Mas a eletrização por indução, o que acontece é que, nesse momento aqui, eu deixei os elétrons, né, fugirem, digamos assim, e aí eu tirei essa ligação. Então o que aconteceu? Essa bolinha, ela ficou eletrizada positivamente. Depois, se eu sair com esse bastão de lá, ela vai continuar aqui com uma carga positiva. Então isso que é eletrização por indução. É eu induzir as cargas dentro do meu condutor por aproximação. Eu induzo elas, então uma parte vai ficar de um lado, outra de outro. Aí eu ligo um condutor nele, ou encosto ele em algum lugar, essas cargas vão fugir ali, né, enquanto o condutor estiver próximo, o bastão estiver próximo. Depois, se eu desligar na presença do bastão, aí ele vai ficar positivo. Beleza? Então essa é a eletrização por indução. Como eu disse, ela é um pouco mais complexazinha assim, mas se vocês tiverem dúvida, pode perguntar lá no grupo que a gente tira. E nos materiais que não são condutores, ou não são bons condutores, o que acontece é uma polarização, que é bem interessante também. Vamos supor que eu vou chegar com a minha reguinha lá, né, que eu eletrizei ela por atrito. Então vamos supor que ela está com cargas negativas aqui na ponta. E eu chego com uma borrachinha, né, essas borrachas que tem até dividido no meio. É da minha época, isso não é de vocês não. Mas o que vai acontecer aqui dentro? Todos os átomozinhos lá dentro da borracha, eles vão se polarizar. O que é isso? Como o negativo está aqui perto, o positivo vai ficar aqui e o negativo dela aqui. Isso num nível bem pequeno. Vou fazer um zoom aqui. O que vai acontecer é isso aqui, ó. Porque o negativo atrai o positivo e o negativo de cá... Desculpa, o positivo vai ficar atraído pelo negativo, né? Então, é como se os átomozinhos, eles ficam lá de qualquer jeito, assim, né? Imagina esse átomo, aqui é o positivo, aqui é o negativo. Ele fica lá, mas se eu cheguei em um material que tá com um material próximo que está eletrizado, ele vai acabar ficando assim, ó, todos bem enfileiradinhos, assim, ó, todos certinhos. Por quê? Porque eu tenho um material aqui que está com uma carga e que vai atrair mais a parte positiva do que a parte negativa desses átomos, né? Ou dessas moléculas aí. É como se a nuvem eletrônica fosse toda para um lado, assim, ó. Nesse desenho, os elétrons todos viessem mais para um lado de cá, assim, e o próton ficasse mais para cá, mais sozinho. Mas isso é mais coisa de física, né? De química, eu não sou ideal para explicar. Mas enfim, é legal a gente saber que a polarização acontece assim. E geralmente em materiais que não são condutores, né? Porque se for um material condutor, não é isso que vai acontecer. Na verdade, o que vai acontecer é que as cargas iam vir todas para o lado de cá, as positivas e as negativas para cá. No caso da polarização é um pouco diferente, porque não tem nada móvel ali, né? Não tem íons nem elétrons para se movimentar. Então acontece só uma polarização. Ok? Então a gente falou do átomo, das partículas subatômicas, da carga elétrica e da massa relativa delas, próton, nêutron e elétron. Falamos de materiais condutores e materiais isolantes. Os condutores, eles têm que ter alguma coisa livre, ou elétrons ou íons livres. E eu posso eletrizar eles por atrito, contato ou indução. Enquanto nos isolantes, que geralmente são madeira, borracha e o próprio vácuo, eu posso polarizar eles dessa forma aqui. Beleza?
vamos para o finalzinho, para o último tópico da aula, então, que é essa parte da força elétrica. Não tem como, né? Em física a gente sempre tem que trabalhar com equações, e essa aqui é uma fórmula que vocês vão ter que decorar porque ela é uma das mais importantes. O que é a força elétrica? É uma força entre duas cargas, né? Eu posso ter duas cargas positivas, em que a força delas vai ser repulsiva, ou eu posso ter uma carga positiva e outra negativa, em que a força delas vai ser contrário de repulsiva, aí, esqueci. Independente de ser repulsiva ou atrativa, a força vai depender só da carga delas. Por quê? A gente tem aqui na nossa equação o seguinte, essa equação é muito importante. Ela tem um K, que depende basicamente do meio em que está acontecendo. Então, se aqui no meio tiver vácuo, por exemplo, ou seja, não tem nada no meio, nada entre as cargas, quer dizer que a força vai ser o mais forte possível, né? O vácuo é a ausência total de matéria. Agora, se tiver água aqui no meio, a força fica um pouco mais fraca. Se tiver outras coisas, ela vai ficando cada vez mais fraca. Então, esse K aqui, ele vai depender do meio. Geralmente, ar e vácuo, ele vale 9 vezes 10 a 9. E aí, a unidade disso é newtons vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Se eu não me engano, espero que seja isso, confiram no livro aí se não for, tá? Mas o K é isso. Então, ele sempre vai ser dado no exercício. Eu acho que para Enem a gente não precisa preocupar tanto com entrar muito no detalhe em relação a ele. É só eu saber que o K vai ser o maior, é o do vácuo, do ar é quase igual. E aí, se tiver outra coisa aqui no meio, a força vai ser cada vez menor. Então, ela vai depender o quê? Das duas cargas, né? Então, eu tenho o Q1 aqui e o Q2. E como eu disse, tanto faz se é positivo e positivo ou positivo e negativo. Porque aqui eu tenho ela em módulo, né? na fórmula. Então, essa força aqui vai ser igual a essa aqui, só que a direção é a mesma, o sentido é oposto, mas ela vai ser igual se as duas cargas forem iguais. Então, se aqui eu tiver, por exemplo, 10 coulombs, aqui eu também 10 coulombs, se aqui eu tiver 10 coulombs e aqui menos 10 coulombs, né? Então, de 10 para 10 é a mesma coisa de 10 para menos 10, porque eu vou multiplicar as duas, vai dar 100 e é só o módulo que eu uso. Mas uma outra coisa que faz muita diferença é essa distância aqui, né? Que muitas vezes o pessoal chama de raio. Então, quanto mais próximo eu tiver, maior a força, né? E quanto maior a distância, se eu aumento o meu denominador, eu diminuo o meu número, né? Então, e faz sentido também, né, gente? Se estiver muito longe uma carga da outra, ela vai atrair com menos intensidade do que uma carga que estiver pertinho uma da outra. Então, por exemplo, se o exercício dela, eu tenho essas duas cargas aqui, qual que é a força entre elas, ou coisa do tipo, a gente tem que saber sempre que a força vai ser na direção da linha reta que une as duas cargas, e se for positivo e positivo, ela é oposta, e se for positivo e negativo, ela vai ser atrativa. E aí, gente, era isso que eu queria falar sobre esse primeiro capítulo. Eu acho que tem coisas que dá pra gente entrar mais um detalhe, mas eu queria só fazer um exercício com vocês aqui falando mesmo, só para vocês verem como isso pode ser aplicado, etc. Então, eu vou fazer o exercício que está na página 79, vou só ler ele aqui com vocês. É o exercício 3 dos propósitos. Fala assim: um grande pedaço de papel macio e seco e uma pequena régua de plástico estão inicialmente separados e eletricamente neutros. Então, atrita-se forte e repetidamente a régua de plástico com o papel. Após o atrito, deve-se observar que... Aí, só lembrando que esse aqui é aquele exemplo lá que a gente deu de eletrização por atrito, né? De eu ficar esfregando um material em outro que é diferente, né? Porque se for esfregando na mesma coisa, não tem como ter eletrização, tem que ser materiais diferentes.
Letra A. Ambos permanecerão neutros, pois são materiais isolantes elétricos. Não é. A gente falou que mesmo materiais que são isolantes, eu posso ter eletização por atrito, sim. Uma eletização com uma carga muito baixa mesmo, mas ela acontece. Apenas um deles ficará eletrizado, porém é impossível afirmar qual deles. Aí é bem fácil a gente saber que não, porque sempre que eu eletrizar, ou por atrito ou por contato, se eles tiverem o mesmo tamanho, no caso de ser por contato, eles vão ficar, né, cada um com metade da carga. No caso da eletrização por atrito, é independente do tamanho mesmo, né? Eu não tenho como criar a carga do zero. Existe um princípio da conservação das cargas também, igual existe o princípio da conservação das massas. Então, se eu tenho duas coisas que estão neutras e uma vai ficar com mais 10, a outra tem que ficar com menos 10. Não tem como eu criar ou perder essa carga para algum lugar, né? Eu posso até perder, mas criar não. C. A carga elétrica do papel, por ter uma área maior que a da régua, será maior que a carga elétrica da régua. Não, né? É isso que a gente acabou de falar. As cargas vão ser iguais. Se for maior ou menor, o que vai diferenciar é a concentração ali, né? Vai ficar mais concentrado ou menos concentrado numa área maior ou menor. Como o papel tem área... Letra D. Como o papel tem área maior que da régua, ele retirará quantidades iguais de cargas elétricas positivas e negativas da régua, ficando, portanto, eletrizado e a régua neutra. Eu acho que faz pouco sentido, né, esse. Ambos ficaram eletrizados com cargas de sinais opostos, porém de mesmo valor absoluto. É essa, né, gente? Tá até bem fácil essa questão. Se vocês tiverem entendido, né? Se não, dá para estudar um pouquinho a mais no livro. Se tiverem dúvidas, estamos à disposição. E é isso. Um abraço. Até mais.